Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula é Conhecendo Opiniões, a resenha. Hoje vamos conhecer mais sobre um gênero textual que nos ajuda a conhecer melhor algo que temos interesse. Mas, antes de começarmos, vou passar algumas informações sobre a aula que teremos hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano do ensino fundamental, trabalhando as habilidades de produzir resenhas a partir das notas ou esquemas feitos, com manejo adequado das vozes envolvidas, do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada, por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso, reportado e citações. Como objetivos específicos, essa aula busca apresentar o gênero textual resenha, destacando suas características principais através da análise de exemplos. E não se esqueçam de marcar a presença de vocês através do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar a câmera do celular, preencher o formulário e registrar suas participações. Agora sim, vamos começar? Eu quero começar a aula de hoje lendo um trecho de um texto com vocês. Eu retirei do site Entretetizei. A partir dele, a gente vai entender melhor o conteúdo da aula de hoje, ok? Vamos ler juntos. Novo longa do Deus do Trovão não muda o destino do MCU, mas diverte e até emociona. Nada é unanimidade, mas posso dizer que os 2 primeiros filmes do Thor não são os favoritos de quase nenhum fã da Marvel. Em 2017, o diretor neozelandês de comédias indie, Taika Waititi, trouxe Thor Ragnarok, um filme colorido e cheio de humor. A mudança arriscada agradou e agora Waititi retorna com Thor, Amor e Trovão. E como foi o resultado? Depois dos eventos de Ultimato, 2019, Thor passa um tempo com os Guardiões da Galáxia, mas continua se sentindo perdido e desmotivado. Até que uma nova ameaça surge, Gorr, o carniceiro dos deuses. Enquanto isso, Jane Foster, a ex do herói, retorna como a poderosa Thor. Esse novo filme não traz grandes eventos cósmicos, mas propõe uma jornada mais pessoal para os seus personagens. Thor, Jane, Valkyria e até o vilão Gorr precisam avaliar o que realmente importa em suas vidas. Ok que o filme não se aprofunda muito nesses temas, mas achei uma tentativa válida da Marvel de trazer um filme mais coração. E aí, o que vocês acharam desse texto? Aposto que vocês já entenderam qual é o tema dele, não é mesmo? Mas, antes de vocês me falarem, me respondam essas 3 perguntinhas. Primeiro, sobre o que o texto fala. Segundo, como o texto fala sobre o assunto? Aponta exemplos, cita alguma parte importante? E, por último, a qual gênero textual esse texto pertence? Vou dar um tempinho para vocês pensarem em casa. E aí, pensaram? Ao lermos, deu para entender que estamos lendo um texto que fala sobre o filme Thor, Amor e Trovão, que foi lançado esse ano, 2022, pela Marvel Studios. Esse trecho que eu mostrei para vocês é um conteúdo que resume brevemente o filme, mostra algumas partes importantes da trama e traz uma opinião sobre o material que está sendo avaliado, que nesse caso é o longa-metragem lançado pela Marvel. Esse gênero textual é muito presente em jornais e também em sites e revistas especializadas em determinado assunto. É a chamada resenha. Já ouviram falar sobre ela? A resenha é um gênero textual descritivo. Ou seja, o seu foco é a descrição sobre alguma coisa, seja um objeto, um livro, um filme, um jogo, etc. Pode ser qualquer coisa. É um texto destinado a um público específico, que gosta daquela determinada coisa ou assunto e busca saber mais sobre aquilo. Por ser um texto lido por pessoas que gostam do que está sendo descrito, quem escreve o texto geralmente também é entusiasta ou especialista no assunto e acrescenta suas opiniões pessoais e avalia aquilo que está escrevendo sobre. Sendo assim, a resenha conta com alguns elementos essenciais. Primeiro, a resenha é puramente descritiva, como eu comentei com vocês. O autor, ele descreve e detalha a obra com as suas palavras, dando uma visão geral. A resenha, ela pode ser opinativa.
É muito comum o autor da resenha colocar suas opiniões e impressões sobre determinada parte, cena ou componente daquilo que está resenhando. E, por fim, a resenha é breve. Dependendo de onde for publicada ou apresentada, a resenha ela pode se estender, ela pode ser mais longa, mas sempre com uma linguagem bem interativa e simples. Agora, vamos analisar esses trechos de uma outra resenha. A partir deles, vocês vão conseguir entender melhor como esse gênero textual funciona. Essa resenha eu retirei do site TechTudo, especializado em cultura digital como jogos e eletrônicos. Ela fala sobre o jogo chamado Fall Guys. Vamos ler. Fall Guys é um novo jogo casual desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital, que tem lançamento no dia 4 de agosto de 2020 para PC e PlayStation 4, PS4. Utilizando a fórmula já conhecida de Battle Royale, ele reúne 60 jogadores em prova de gincana. O objetivo é bastante simples: conquistar a almejada coroa na prova derradeira como o último sobrevivente ao longo de várias rodadas. Em Fall Guys, os jogadores controlam personagens que são carinhosamente apelidados de jujubas e que são completamente customizáveis, traduzindo o estilo e preferência de cada pessoa. Eles são capazes de pular, mergulhar para frente e agarrar tanto objetos como outras pessoas para atrapalhá-las. Fall Guys é uma das maiores surpresas de 2020 e já garantiu seu lugar entre os maiores sucessos do ano. O novo game da Mediatonic e da Devolver Digital tem um grande potencial de atualização e deve se manter em alta por um bom tempo, caso os passos corretos sejam tomados. À medida que lemos a resenha, vamos entendendo melhor sobre o jogo que é apresentado. Observem aí na tela. O autor descreve brevemente, mas com detalhes, sobre o que Fall Guys se trata. É um jogo casual que reúne 60 jogadores para competir em provas ao estilo gincana, a fim de disputarem a coroa, que é o prêmio final. Ele também apresenta os personagens que controlamos, as jujubas, e fala um pouco do que podemos fazer com elas. Ao final, temos a opinião do autor. Ele acredita que o jogo é um sucesso e, com o desenvolvimento certo, ele pode seguir esse caminho como um dos melhores títulos já lançados. Viram como temos a presença de uma linguagem descritiva e simples, além da opinião do autor? São esses os elementos mais importantes em uma resenha. Contudo, também temos mais algumas informações muito importantes que trazem mais riqueza para a resenha. Vamos conferir. Nas resenhas atuais, publicadas em sites, jornais e revistas, é muito comum que o autor apresente algumas informações cruciais sobre o que está sendo resenhado. Essas informações são: quem criou aquilo, o nome da pessoa ou empresa que criou aquele produto, dirigiu o filme, escreveu aquela obra, enfim. Quando foi lançado? Em que ano aquilo foi lançado? Também é comum apresentar o dia e o mês de lançamento. E onde podemos encontrar? Está disponível em alguma loja específica? Algum cinema vai exibir? Podemos comprar, ler ou jogar online? Agora, vamos reler essa parte da resenha. Vejam comigo. Fall Guys é um novo jogo casual desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital, que teve lançamento no dia 4 de agosto de 2020 para PC e PlayStation 4. Utilizando a fórmula já conhecida de Battle Royale, ele reúne 60 jogadores e o objetivo é bastante simples: conquistar a almejada coroa na prova derradeira como último sobrevivente ao longo de várias rodadas. Com base nessa parte que a gente acabou de reler, eu quero que vocês me respondam. Letra A. Quem ou qual empresa criou o jogo Fall Guys? Letra B. Quando foi lançado? E letra C. Onde o jogo está disponível? Tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiram responder? As respostas estão bem explícitas no texto. Vejam só. A empresa responsável por criar o jogo foi a Mediatonic, mas quem publicou, ou seja, quem lançou o jogo no mercado, foi a Devolver Digital. E Fall Guys foi lançado no dia 4 de agosto de 2020 para computadores e o videogame PlayStation 4, também conhecido como PS4.
Viram como essas informações aparecem bem destacadas? As resenhas, em sua maioria, sempre apresentam essas informações mais técnicas sobre o que está sendo revisado. Agora que já aprendemos mais sobre as características do gênero textual resenha, que tal praticarmos nossos conhecimentos com algumas atividades? Vamos começar? Questão número 1. Qual dessas características não faz parte do gênero resenha? Letra A. Pode ser um texto breve ou não. Letra B. Descreve e detalha sobre algum objeto, obra, jogo, etc. Ou, letra C, é destinado ao público geral, sem especificações. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão número 1 é a letra C. É destinado ao público geral sem especificações. Por mais que qualquer um possa pesquisar e ler ou assistir a resenhas, elas são destinadas ao público que gosta daquilo que está sendo resenhado. Questão número 2. Quais desses elementos são importantes de aparecerem na resenha? Letra A. Nome completo e história do autor ou autora da resenha. Letra B. Data de lançamento e quem publicou, lançou o que está sendo resenhado. Ou, letra C, descrição bem resumida e sem muitos detalhes do que está sendo resenhado. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão número 2 é a letra B, data de lançamento e quem publicou, lançou o que está sendo resenhado. É muito importante apresentar esses detalhes mais técnicos, para que os leitores tenham todas as informações necessárias a fim de conhecer o produto, objeto ou obra que está sendo resenhada. E nossa aula está chegando ao fim. Por isso, quero lembrar vocês de marcarem as suas presenças no nosso encontro de hoje. É muito importante. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na TV, preencher o formulário e marcar a presença. Agora sim, vamos revisar o que vimos na aula de hoje? Nessa aula, nós conhecemos mais sobre o gênero textual resenha, quais são as características desse gênero textual e quais elementos são importantes de aparecerem na resenha. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Eu quero que vocês escrevam uma resenha sobre algo ou alguma coisa que vocês gostem. Pode ser filme, série, jogo, aparelho eletrônico, revista em quadrinhos, livro, etc. É só vocês decidirem. Faça um texto breve apresentando quem é o autor, criador do que você está escrevendo, quando foi lançado, onde está disponível. E lembre-se de colocar a opinião de vocês, destacando as partes que vocês mais gostaram e aquelas que vocês menos gostaram. Depois de escreverem seus cadernos, tirem fotos e enviem para o WhatsApp do Dever em Casa na TV. Esse aqui é o número, o 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!